Bom, gente, boa tarde. Estamos aqui nesse hábito que devia ser dos 51 vereadores, dos 70 deputados estaduais e dos 513 federais, além dos 81 senadores. Vir à rua, debater, olhar a vida real, fazer compra. De vez em quando eu vou lá com minha comprinha do mês ali no Presunic, nunca financiou nossa campanha, estou fazendo merchandising, não, ali do Catumbi. Antigamente tinha tiro quando a gente fazia compra, agora está mais calmo, aparentemente. Mas às vezes tem o tiro da pistolinha aumentando os preços, né? Plec, plec, plec. Tem uma inflaçãozinha aí perigosa. Mas, volta e meia eu vou no supermercado, as pessoas olham e falam: pô, você parece a Pampa com aquele deputado, Chico Alencar. Eu falei: eu pareço demais, desde que nasci. E as pessoas às vezes estranham, pô, mas você fazendo compra? Porque de fato a maioria é metida besta pra caramba e só quer mesmo usar o povo como massa de manobra e como trouxa para fazer acordos os mais espúrios. O Léo sempre fala aqui da nossa mesinha com os nossos materiais. Outro dia eu fui me informar lá, só metade dos deputados federais fazem publicações das suas falas e projetos a que todos temos direito uma vez por ano, como esse livrinho nosso que está aí. Por que que a outra metade não faz? E eu já perguntei para um desses, ele era até lá da Roraima: vem cá, você nunca faz? Ele estava olhando assim, falou: pô, você é intelectual e tal. Não, esses são os nossos projetos que a gente fala aqui. Ah, pessoa bacana. Por que você não faz? Ué, tem direito? Tem. Ah, o meu eleitorado não lê nada disso, não quer saber disso não. Então eles apostam na desinformação e no analfabetismo político e na baixa cidadania brasileira. Mas tem um instrumento de informação que, mesmo para um povo que não tem o hábito da leitura, que não devia ser um hábito, um costume, devia ser um prazer, funciona pra caramba. Funcionou até na luta contra a escravidão no século XIX. Sabe o que é? O desenho, a charge. E olha, a melhor expressão dessa lambança criminosa que o Fantástico da TV Globo e depois o Jornal Nacional revelaram, com um bom jornalismo investigativo ali, foi uma matéria bem feita, pegou a ratatouille na boca da botija, tá ali no nosso painel. Depois o pessoal chega lá, tá lá na pontinha esquerda aqui da Praça Mário Lago. A gente pegou todas as charges que saíram sobre a roubalheira e sobre como a propina mata as pessoas, ainda mais propina na área da saúde. Nosso diretor do hospital lá da UFRJ, do Hospital de Pediatria, como é que é o nome dele mesmo, Mário? Que inclusive entregou, armou, hein? Edmilson Migovski, lembra aqui o Dr. Paulo Pinheiro. Ele falou: olha, crime contra a saúde pública mata as pessoas. Roubo na área da saúde é dinheiro que falta para a saúde, e isso devia ter pena dobrada. Ele tem toda a razão. E as charges estão ótimas ali, muito bem feitas, porque também o humor é uma arma contra os canalhas de todo tipo. E é claro, eu fiquei espantado. Esse assunto tão forte estava sob uma capa de silêncio lá em Brasília. Aí eu fui para a tribuna e falei: olha, até lembrei o Dom Helder Câmara, que eu tive o privilégio de conhecer. Ele dizia o seguinte: é muito diferente você falar da morte do que ver um morto, não é? Todo mundo fala, e eu vi gente no Twitter dizendo assim: mas qual foi a novidade? Todo mundo sabe que isso existe, tudo bem. Fraude em licitações, em compras públicas, mutretas, armações. Agora ali está documentado integralmente. Só não foi para frente porque começava a envolver figurões aí, já já eu vou falar disso. Aí talvez a reportagem da Globo tenha lá os seus limites. Mas olha, mostra... Sim, pois é, vou chegar à CPI aí. Eles mostram o esquema combinado de várias empresas. Inclusive tem empresa que entra para perder, bota o preço lá em cima, aí a outra faz o menor preço.
Eles ditam o resultado da concorrência, digitam lá, presentes e abertos, envelopes lacrados, nenhum estava lacrado, das empresas tais, tais e quais. Foi visto que o melhor serviço oferecido pelo menor preço foi da empresa tal. O cara que está ganhando a licitação, ganhando entre aspas, digitando, é uma coisa terrível. Uma senhora lá, parece que é politicamente incorreto falar gordinha, né? As pessoas me chamam, poxa, você está gordinho, hein? Eu não... É sobrepeso. Pois é, uma senhora lá que parece que está com sobrepeso, mas não é isso que fez ela se tornar corrupta, evidente. Ela come a beça, né? Dinheiro público. Ela chega a dizer o seguinte: olha, como é que você quer receber? Porque a gente faz o preço aqui, o dinheiro é público, nesse caso era para o hospital pediátrico da UFRJ, criança com problema de saúde, os caras roubando lá. E você acrescenta aí no preço que vai uma parte para você, 15%, 20%. E ela chega a dizer o seguinte: não, qualquer moeda, se quer receber em ien, moeda japonesa, tem. Vocês viram isso? Depois o outro fala, o cara fala lá, que está se passando por um agente público que faz o acerto da compra pública. Mas vem cá, como é que eu vou receber isso? Não, não tem problema. Vem numa caixa de vinho, numa caixa de uísque. Também não precisa entregar aqui, podemos passear na Floresta da Tijuca, entrega lá. Quer dizer, é uma coisa descarada. Tem um que chega a ter, deve ser a tal ética do mercado, a cara de pau dizer o seguinte: não, eu sempre passo para os meus filhos. A gente, em geral, passa para os filhos alguns valores, né, éticos, de moral, nem que seja de boca para fora. Ele diz: eu sempre falo para os meus filhos, o comprador me protege e eu protejo o comprador. Ou seja, está educando para sacanagem, para imoralidade com dinheiro público. É uma coisa, olha, a mim me chocou. É diferente falar da morte e ver um morto. Ainda mais se você tem apreço por ele. E apreço por dinheiro público pela área da saúde, todo mundo devia ter, demais. Olha, é uma negociata suja, abominável, indigna, toda documentada lá. E estão lá, de novo, deputados e senadores com cara de paisagem. Um chegou e falou: pô, aquele problema lá do Rio, hein? Coisa feia. Eu falei: do Rio, cacete. Essas empresas cresceram muito nos últimos 20 anos. A Locante começou ali na terra do Fábio Pereira, em Caxias, né? Começou lá. O Zito não tem nada a ver com isso, né? Tá bom, a gente acredita. A Rufola é de Ramos. A outra é de Milópolis. A Rufola é de Ramos. A Rufola é aqui. Ramos, mas só que ela ramificou pelo Brasil inteiro. Tem contrato com o governo do Distrito Federal, por exemplo, e com várias secretarias e ministérios, enfim. Ampliaram a beça. Tem um que faz a conta lá, o doutor Figueiredo, vocês se lembram? Não. Aí você me pergunta: Figueiredo, quando o cara fala de si na terceira pessoa do plural, você já desconfia, né? Muito cheio de si, né? O Pelé podia falar. Não, aí perguntaram: Pelé, o que você faria? E eu digo: Edson antes. Pô, aí ele fala, aí você pergunta: mas Figueiredo, como é que eu vou ganhar? Ele fala o seguinte: ó, você vende 12 mil refeições por dia, aí é da empresa de refeições industriais. Você bota R$1 a mais, 12 mil por dia. Ele fala: é dinheiro para diabo, né? E aí, o esquema estava lá, sob silêncio. Eu falei: gente, isso aí tem a ver conosco sim, porque isso que aconteceu e foi documentado numa compra pública do Rio de Janeiro existe no país inteiro. Então vamos fazer a CPI da propina nas licitações, dos corruptores. Todo mundo fala do corrupto, mas tem o corruptor também, quem compra, e são empresários. Aí a coisa fica mais difícil. Sabe por quê? Essas empresas financiam campanhas. A tal da Locante financiou na campanha do Sérgio Cabral, governador, em 2010, ontem, 1.300.000 declaradamente. Então é evidente que você protege o seu doador e o doador te protege. Ou seja, é algo que tem no mínimo que ser investigado e aprofundado. No mínimo. Aí todo mundo, os caras do PT lá fazendo assim. Quando eu comecei a coletar assinatura, aí, pô, mas vem cá, isso não é para derrubar o governo? Putz, grilo, gente, que derruba o governo é a corrupção. Qualquer governo, se fosse o nosso também. Então estamos começando a buscar
a CPI, tem investigação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, tudo que puder fazer para começar a criar amarras mais fortes, para não haver essa crônica roubalheira em licitação, a gente tem que fazer. Inclusive vamos apresentar um projeto de lei. É um absurdo também você retirar o edital e ter ciência de quem são os outros concorrentes. Tem que ser sigilo absoluto. O pregão eletrônico ajudou a reduzir essa roubalheira? Ajudou, mas o pessoal frauda até a urna eletrônica. Então tem que ter uma vigilância e uma consciência cidadã muito grande. Outra, nesse caso aí, pela legislação atual, os caras podem com o tempo ser até presos. Demora a beça. A moça que tem sobrepeso ou abundância lipídica, também cabe, doutor? Não pode falar gorda, que é politicamente incorreto. Viu, Elião? Pode cobrar também. Quando nos chamarem de gordice, falar, eu vou te processar. Você não falou, aliás, do dia da homofobia. Da homofobia, não? Dia do orgulho hétero. Conseguimos? Perdemos? Bom, depois você diz quando é essa data. Todo dia, né? É o dia dos héteros. Muito bem. A gente tem que criar mecanismos na própria licitação para evitar essas coisas. E como é que você começa a reduzir isso também? Punindo a própria empresa. Não é agora, como até o governo do estado está fazendo, cara de pau, né? Prefeitura também, cortando o contrato com Locante, e Rufolo, e Toesa e Bela Vista, não. Cortar o contrato delas e tal. É também, aliás, o Eliomar denunciou no boletim dele que cortaram uma ano passado e estava recebendo até fevereiro aí, né? É você inabilitar a empresa, não só ir no agente da corrupção, inabilitar a empresa para participar de qualquer licitação, qualquer concorrência pública. Aí vai doer. Nas áreas das empreiteiras também isso deve rolar tremendamente, com somas ainda maiores. Portanto, vamos insistir, vamos fazer essa batalha. Muito bem. Embolou o meio-campo em Brasília. Quarta-feira, eu até não aguentei, fui na tribuna e falei, olha, o telespectador, tem gente que assiste a TV Câmara. Tem gosto para tudo. Ali, às vezes, é mais emocionante que uma novela. Aí eu falei, gente, essa é a noite dos absurdos. Em primeiro lugar, o DEM e o PSDB estão pedindo para retirar de pauta a lei da Copa. Então é pela retirada de pauta, não para tirar de pauta simplesmente, mas para colocar outra coisa, que é o Código Florestal, que não é florestal, é de desflorestamento. A lei da Copa, pelo que se discute lá, virou lei do copo. Parece que o único problema é a bebida alcoólica. E nós temos 12 emendas falando da liberação de patentes que a FIFA quiser, da total isenção de impostos sobre produtos FIFA que ela determinar, que são da marca FIFA, até o final de 2014, desde a aprovação da lei. Mesmo a meia entrada que concederam, na verdade, é muito menor do que as leis brasileiras falam. E o preço do ingresso vai ser R$300 por partida, meia entrada é 150. Quase ninguém pode assistir na meia entrada. Então tem um engodo danado, porque a FIFA é uma empresa transnacional, multinacional de grandes negócios. E o pior do que a lei da Copa até, que não é necessária, porque o Brasil já tem legislação suficiente para abrigar um evento desse. Mas querem fazer uma lei especial porque a FIFA exige um monte de privilégios, inclusive de transmissão. De repente, a área de 2 quilômetros de cada estádio vai ser a área da FIFA. Ninguém vai poder andar normalmente, não. O morador vai ter que ter passe para entrar e sair. E o seu Manuel do Botequim resolver transmitir uma partida, a FIFA pode ir lá, se ele estiver vendendo cerveja, e multá-lo. É uma coisa espantosa. A Copa do Mundo não é nossa nesses termos. Mas olha, pior do que tudo que a proposta de lei da Copa indica, não é só a questão da bebida alcoólica, que também é outra sacanagem, porque na verdade, se está proibido, vai liberar só naquele momento. Então libera sempre ou não? Afinal, bebida no estádio aumentou ou diminuiu a violência? Como é que fica isso? Tá? Não, mas a FIFA pediu porque a Budweiser quer, então está acabado. Até no Catar, onde a religião muçulmana é religião de Estado, não se pode beber. Dizem que para a Copa lá de 2018 ou 22
vão, 18, 22, vão liberar. Pô, e daí? Aqui a gente tem as nossas regras e o nosso bom senso. Nós não somos um protetorado da FIFA. Muito bem, muito pior do que isso, sabe o que é? E o ministro do TCU, Valmir Campelo, que está acompanhando, a tarefa dele é esse, os gastos com a Copa do Mundo, disse lá, antes de ontem também. Em relação aos preços de 2010, já houve um aumento na obra de estádios de 47%. Não é nem para fazer o estádio ou reformar o estádio. Do preço avaliado inicialmente, já houve uma elevação com aditamentos de 47%. O que isso dava para fazer em matéria de escola, de cobrir todas as escolas brasileiras com quadra poliesportivas cobertas, de bolsa atleta, só para ficar no âmbito do esporte. É uma grandeza. Parece que aqui é o país do desperdício do dinheiro jogado pelo ralo e sem controle. Mas, o que fica pra gente? Vamos lembrar o Pan-Americano. O Engenhão ficou pro Botafogo e com um estádio alternativo lá quando o Maracanã está fechado. Agora, será que aquele é um espaço utilizado pela população carioca plenamente? Não. E é o maior legado dos Jogos Pan-Americanos. O Parque Aquático Maria Lenk em Jacarepaguá estava às traças aí, agora foi vendido. Eles constroem isso e vendem para iniciativa privada. Qual é o maior legado que um evento desse pode trazer? Equipamentos coletivos permanentes para a população, especialmente mobilidade urbana, isto é, locomoção, transporte coletivo público de massa, trem, metrô, VLT, ônibus articulados. E aí o ministro do TCU falou, olha, de um lado o gasto para fazer estádio cresceu quase 50%. Nosso Maraca está comendo R$1 bilhão, mas 75% dessa grana no Brasil inteiro vem do BNDES, Caixa Econômica, dinheiro público. Bom, e para obras e investimentos em transporte coletivo, sabe quanto se gastou até agora? 4%. Então o legado social da Copa do Mundo provavelmente vai ser perto do zero, que é um absurdo. Já tem um absurdo inicial, disse, não, vamos fazer a Copa do Mundo porque o metrô vai melhorar. O governante que precisa de um mega evento desse para fazer o que é obrigação, está dando uma declaração de incompetência. Só é movido a grandes empreendimentos. A lição da África do Sul. Tem todos os números no papel. Fiz um texto que eu ia apresentar lá essa semana, mas a votação não aconteceu. Então semana que vem, não sei se vai acontecer alguma coisa lá, eu vou mostrar. A África do Sul tinha uma expectativa de fluxo turístico e de movimentação econômica que foi frustrante em relação ao que se previa. 450 mil turistas só no período da Copa, foram 310 mil. Ganhos de não sei nas quantas, foram 3 vezes menos. Mas a FIFA, sim, essa sempre ganha. O ganho da FIFA em relação aos países sedes da Copa é, por média, e aí na Alemanha e tal, 5 vezes maior. Só que o Brasil já gastou mais do que a própria Alemanha para realizar a Copa aqui. E olha que não fez obra de interesse público duradouro nenhum ainda. Alguma coisa vai sair. Então tem um conjunto de absurdos, de irregularidades, que são muito mais graves do que ficar discutindo se tem álcool ou não nos jogos da Copa. Então não é lei do copo, é lei da Copa, mas é sobretudo lei de uma Copa que vem para nos extorquir e não garantir de fato, como um evento desse bacana pode garantir melhoria para a população. Por fim, eu leio hoje nos jornais, e ontem já vi esse rumor, que a Câmara só vai voltar a funcionar com votação depois da Páscoa. Já estou imaginando que alguém vai dizer, o espírito cristão, no período da Quaresma, que é aquele que antecede a Páscoa, você não pode trabalhar muito. Os antigos, né, não tão longe assim, meus avós eram assim, na Páscoa, viu, Eleomar? O Eleomar foi seminarista lá em Icó, não foi?
Ou chegou a ser? Quis ser. Ele disse que se tivesse seguido carreira no seminário, ele hoje estava beirando a ser papa. Tem um perfil, né? Mas, ô Eleomar, você sabe que na nossa infância, na quaresma, você não podia jogar bola, você não podia comer carne na sexta-feira, até hoje tem esse jejum, não podia, embora nós crianças puras não fizéssemos isso, ter práticas libidinosas, não podia nem trabalhar demais. Sexta-feira, então, era um dia até de silêncio. Na sexta-feira da paixão, então, nem se fala. Quem falava mais alto estava cometendo heresia. Eu acho que a Câmara, como lá tudo é retrocesso, é atrasado, a Câmara está querendo entrar nessa. Vamos parar de trabalhar aqui até depois da Páscoa, para cumprir o jejum e a abstinência que a quaresma pede. Na verdade, não é nada disso. Na verdade, é porque a coisa bagunçou de vez. A Dilma, independente do juízo político que façamos dela, nós votamos aqui no Plínio de Arruda Sampaio, ela está começando a ficar assustada com a ratatouille que a apoia. Pelo visto, não descobriu isso durante a campanha. Aquela coalizão é cheia de fisiológico. Jucá, Sarney, Renan, e lá na Câmara essa turma toda, o Maluf é um apoiador do governo. E o pessoal quer o quê? Grana das emendas para manter o seu curral eleitoral. Não é fazer publicação para o eleitor pensar e estimular a cidadania. Não, eu quero dizer que eu fiz a ponte tal, que eu construí o posto de saúde tal, tudo mentira. Ele faz uma emenda indicando que tem que fazer tal coisa e vai nessa linha aí, diz que é dele. Então, como ela está fazendo uma política de ajuste fiscal, segurou as tais emendas, aí o pessoal já fica bravo. Depois, eles querem cargos no governo. O PR está bravo porque tirou lá o ministro deles e está um interino. E o PR tem, como vocês sabem, uma vocação enorme para transportes. Então ele quer aquela pasta. E aí ela está segurando um pouco e a base fica rebelada. São rebeldes sem causa pública ou com causas impublicáveis. Essa que é a história. Aí entra também os ruralistas na jogada, que são base de apoio do governo. Opa, vamos aproveitar que o governo está meio enrolado e vamos aprovar o Código Florestal, nem como ele veio do Senado, que já é ruim pra caramba. Parte de manguezal, vão fazer produção de larga escada lá, destruir os nossos manguezais, os biomas ficam ameaçados. O projeto que veio do Senado, que foi negociado, é ruim, não merece o nosso voto, inclusive. O da Câmara, que saiu da Câmara e o Senado segurou um pouco, é pior ainda, consegue ser pior. Eles querem retornar o projeto da Câmara. Então deu uma confusão danada. Os caras falaram, só votamos a tal lei da Copa se votar o Código Florestal. Aí deu um empate, deu um imbróglio, deu uma confusão que não dá para saber como vai se resolver. Teria uma maneira de resolver se o governo, que abandonou há muito tempo, como o PT, essa vocação, começasse a mobilizar a população e a sociedade para fazer o contraponto contra os fisiológicos da política, isso aqui. É uma briga dura, mas tem que travar. Mas não, a Dilma preferiu conversar com os empresários. Eu não li a matéria ainda, mas vi que ela falou, olha, vocês têm que pressionar o Congresso. A melhor forma dos empresários pressionarem o Congresso, sabe qual é? Não financia mais a campanha dessa rapaziada, que aí também não vai defender os interesses dele. Então, por aí, acho que não dá jogo. Enfim, a confusão está armada, a situação está complicada, está difícil, mas nós vamos avançando, cumprindo o nosso papel. Poucos lá conseguem falar a verdade, até porque tem compromissos com o engodo, com a mentira. Poucos viriam aqui para explanar as suas ideias, que não faz parte do padrão da política predominante no Brasil hoje, você ter ideias, causas e colocá-las de maneira clara. Tem chantagem para todo lado, mentira, hipocrisia, mas a gente vai enfrentar isso. E por fim, também veio a notícia, a gente já comentou isso aqui, uma impoluta figura chamada Demóstenes Torres, se bem quem é do PFL ou do DEM já está fazendo algum tipo de concessão, né? Muito bem, ele, eu já disse aqui, até a mim me iludiu, ele, que é conterrâneo do Léo Lince, lá de Goiás, era um arauto da moralidade pública. Muito bem, saiu notícia aí de investigação da Polícia Federal de que ele estava se banhando numa cachoeira de águas sujas ali.
Hein? Escorregou na cachoeira. O tal do Carlos Cachoeira, que é um bicheiro, Porto-Aventura e tal, deu uma cozinha americana para ele, caríssima. Dizem que ele sempre, que olha a geladeira que ele ganhou do Cachoeira, ele fala, caramba, entrei numa fria. Quando ele olha o fogão maravilhoso de 8 bocas, imagina, que eu sei que gosta de cozinhar, ele fala, caramba, tô me queimando todo. Mas foi um presente. E ele disse, mamãe me ensinou, presente você não pergunta quanto custou nem onde foi comprado. Tá bom. Disse em plenário, né? Lá na tribuna. Depois, 298 ligações com esse Cachoeira. Sabe o que ele disse? Questões conjugais e afetivas. Tava braba a coisa, hein? A briga lá do casal tava feia, porque não é o Cachoeira e o Demóstenes. Suponho, também ele não entrou nesse nível de detalhe. Era a amiga dele que casou com o Cachoeira. Pô, Fê, 300 conversas só sobre assuntos pessoais e afetivos, ou quem sabe sobre o Atlético Goianiense, o Túlio Maravilha, que ainda tá jogando. Diz que vai ser competidor de vocês aqui. Se é que vocês vierem a ser candidatos. A gente respeita a lei eleitoral. Ninguém é candidato ainda. Mas agora caiu a máscara de novo. Semana passada já tinha vindo. O Cachoeira tem 15 telefones Nextel habilitados em Miami Beach. À prova de grampo. Se é que se consegue isso. Sofisticado para não grampear, para conversas sigilosíssimas. Deve ser o caso afetivo. E fulana saiu com não sei quem e tal. Bom, 15 só, caríssimo. Um deles de quem era? Do nosso senador Demóstenes. E hoje, mais uma coisa. O Demóstenes tem nas conversas algo que vai além da questão afetiva e da amizade. Ele pede para o Cachoeira pagar táxi aéreo para ele, dá informações privilegiadas, ou seja, está mais sujo que pau de galinheiro. Não tem como escapar. E tem deputados também. Goiás, do Léo Lins, está bombando agora. O Rio de Janeiro não está sozinho nas malandragens e maracutaias, não. Lereia, Sandes Júnior, o nome dele é João Sandes Júnior. Claro que ele botou só Sandes Júnior para a rapaziada lá achar que está votando na dupla, né? Já desfeita. Mas ele está lá com o mandato reeleito, também está no esquema dessa cachoeira de provas de corrupção. E nós vamos, porque aí entrou um outro elemento, e esse também me surpreendeu. O Procurador-Geral da República tem as primeiras denúncias sobre o Demóstenes há 2 anos e meio, recebeu a investigação da Polícia Federal. Não é que ele sentou em cima, meu Deus, não fez nada. Até hoje está analisando as gravações, recebeu mais um monte agora, já da Operação Monte Carlo, e está analisando. Nós já combinamos. Terça-feira vamos bater lá na porta do Dr. Gurgel, Procurador-Geral da República, perguntar se ele está querendo ser que nem aquele lá do tempo do Fernando Henrique, engavetador-geral da República. O brindeiro, blindando gente de pouca moral. E vamos perguntar ao Gurgel, o que está havendo? Que tem que acelerar esse processo. Fora as outras iniciativas que a gente vai tomar. Não dá para proteger coleguinha e fazer corporativo. Ninguém vai para o parlamento para fazer chá das 5 e ter amigos, não. A gente vai para defender as ideias que o eleitorado que nos colocou lá quer que a gente defenda. Se tiver que brigar com todo mundo lá, a gente vai brigar sem problema nenhum, porque essa é a nossa tarefa. Valeu, gente! Muito bem, ouvimos o deputado federal Chico Alencar, sempre aguardado, com grande interesse, porque traz novidades que você não vê no jornal.